O tema do vídeo de hoje é: o herói é mau exemplo. Olá, meu nome é Léo Jorge Panegali, eu sou psicanalista e militante comunista. E esse aqui é o RH da Revolução, um canal no qual você vai encontrar reflexões sobre militância enquanto trabalho, na tentativa de profissionalizar essa ação que é fundamental para que a gente possa transformar as nossas vidas. Um problema muito frequente que a gente encontra nas organizações militantes é ter como referência um ideal inalcançável e irreal de desempenho, de trabalho militante. As pessoas têm como referência esses grandes nomes que na prática, na realidade, no que há de material, não fizeram nada sozinhos. Não conquistaram, não refletiram, não decidiram, não alcançaram o nível de consciência pela genialidade. Inclusive, isso é um tema dentro da filosofia, sobre a teoria do gênio. Por mais que essas pessoas terem avançado a teoria, avançado as reflexões, terem tomado decisões de maneira vanguardista, em certo sentido, todos nós somos resultado das relações sociais que nos constituem, claro, sempre levando em conta o elemento, o fragmento de liberdade, aquilo que é criação, aquilo que é autêntico de cada um de nós. Mas a realização de grandes feitos nunca é realizada, nunca é feita de maneira assim mágica, de maneira, enfim, magnânima. Ela é sempre resultado de um conjunto de relações, né? Por exemplo, o Lenin não poderia ter feito boa parte do que fez se não tivesse um conjunto de pessoas fazendo tarefas domésticas, as quais o Lenin não fazia, enfim. E aí isso possibilitou que ele pudesse ter tempo de estudar, né, e outras coisas. Assim também o Che Guevara, que é uma figura muito reivindicada, enfim, que merece ser referência para muita coisa, mas não como o martírio. E aí eu quero entrar, enfim, no primeiro ponto. O herói, quando ele é colocado, e eu quero delimitar ele como militante que exerce mais tarefas de maneira muito maior, com mais frequência, com mais intensidade do que as outras pessoas. Ele estabelece um tipo de naturalização do o que é a dedicação verdadeira. Todo mundo quer ser um grande militante, todo mundo quer se dedicar de verdade. Quando a organização, né, pega um militante, né, naturaliza que aquele militante é um bom militante porque ele faz muita panfletagem, porque ele tem muita elaboração, porque ele, enfim, se destaca, sem dimensionar quais são as condições materiais que fazem essa pessoa se destacar, você acaba reduzindo, acaba dizendo para as outras pessoas, para os outros militantes, que aquele é o correto, que aquele é o caminho, que aquele é o natural, ou que aquele é o patamar ao qual se deve alcançar. Isso é muito ruim, isso é muito deletério, estruturalmente deletério, para toda a organização, porque as pessoas que se veem impossibilitadas de alcançar tal ponto de desempenho, enfim, acabam se desmobilizando, acabam ficando frustradas, acabam se vendo como menores. Claro, a gente precisa responsabilizar as pessoas pelas relações que elas estabelecem com os seus ideais. E é preciso apontar, criticar essa desmobilização por não conseguir ser o melhor, essa falta de maturidade. Bem, isso é um problema generalizado, mas antes de avançar nos efeitos para as outras pessoas, eu quero me focar um pouco no problema para a pessoa que está fazendo essa militância heróica. O que muito comumente acontece é essa pessoa que está dedicando muito tempo e esforço ter como medida da eficácia, da pertinência e da legitimidade sua enquanto militante na organização o grau de sacrifício. Veja, uma coisa é o quanto isso custa, o quanto você se dedica, outra coisa é os efeitos que esse seu trabalho produz na militância. Então, muito comumente, esses militantes tomam o grau de sacrifício, e isso é um elemento da ideologia capitalista, liberal, né, de que é o sacrifício que torna digno, que torna legítimo os ganhos, enfim, a posição da pessoa, o valor pessoal, né, de cada um.
Isso faz com que a pessoa acabe aumentando não exatamente a eficiência, a reflexão crítica, a crítica e a autocrítica. Acabe aumentando o grau de degradação. Vai fazendo com que a pessoa busque cada vez mais se desgastar. E nessa esteira, nesse caminho, você vai tendo um militante que não vai tendo, porque não vai conseguindo produzir de fato com o seu desgaste, mudanças, vai tendo cada vez menos reconhecimento. Isso produz ressentimento, porque a pessoa pensa, poxa, me dediquei tanto, estou dedicando tanta coisa, tanto tempo, estou abrindo mão de aspectos da minha vida para a militância, e aí eu não ascendo a cargos de direção, eu não sou reconhecido nas minhas posturas, não sou endossado nas minhas falas. O caminho natural e muito frequente para essa pessoa que está buscando no martírio a construção de legitimidade é que essa pessoa saia uma hora e saia ressentida. E veja, esse ressentimento, ele não é de todo descabido, porque esse é o pacto. Quando uma direção da organização não restringe essa atuação, não identifica, não dialoga, não faz a crítica e uma repactuação da dinâmica de relação desse militante com a organização, com as suas tarefas, você vai deixando com que isso se estabeleça de maneira implícita, que a regra implícita seja essa e naturalizada de maneira generalizada. Bem, você vai se sacrificar, isso é aceitável, isso é normal, isso faz parte. Isto não é uma militância, não é uma direção profissionalizada, é uma direção ideologizada, de maneira liberal, mesmo que tenha dentro dos seus ideários, dos seus discursos, a mais profunda convicção e retórica marxista revolucionária. Agora voltando para os efeitos generalizados para a organização da normalização dessas atuações heróicas, martirizadas. Quando a gente vê uma organização que naturaliza, a gente vê uma pessoa que claramente está se fazendo mal, está se sacrificando, está exagerando, e as pessoas, principalmente a direção, vai naturalizando isso, o que se percebe é que não apenas essa pessoa tem um problema, essa pessoa está, enfim, agindo de maneira descabida. Não apenas essa pessoa está com algum desequilíbrio, está com algum problema ali. A gente identifica que em todo grupo que se relaciona, que a gente normaliza que uma pessoa se faça mal, é que, na verdade, ninguém se importa com ninguém. Na verdade, se você adoecer, se você entrar num percurso de exagero e adoecimento, isso vai ser aceito, ninguém cuida, ninguém zela, você não tem valor. Você serve ali para, quem sabe, tomar esse mesmo rumo da pessoa, exagerar, se martirizar, se imolar, se engendrar nesse pacto de que é o sacrifício e o martírio que garantem a qualidade, a legitimidade de um militante, uma organização, e com isso também, enfim, quebrar, como se diz no jargão aí marxista revolucionário. Uma direção séria, profissionalizada, vai olhar para esse militante que está nesse curso de autodegradação e deve intervir, limitar o tempo de trabalho, limitar as tarefas, ter consciência, e para isso, como eu disse anteriormente em outros vídeos, é necessário fazer um bom diagnóstico, ter uma boa visão daquela pessoa. Qual é o tempo de trabalho remunerado que essa pessoa exerce? Ou de estudo? Qual é o tempo com a família? Qual é o tempo de lazer, de sono? Todos esses aspectos que são necessários para ter uma saúde de longo fôlego, de permanecer vinculado à militância. Uma direção que não conhece com profundidade a vida dos seus militantes é uma militância, de novo, não profissionalizada, voluntarista e irresponsável. É preciso, é necessário saber quem são as pessoas que estão trabalhando com a gente, para poder guiar elas no sentido de se manterem vinculadas a um projeto emancipatório, revolucionário, e que isso, apesar de ter algum sacrifício, também isso é importante dizer, não é sem algum sacrifício, mas não é o sacrifício que vai garantir que as coisas funcionem. É preciso ter cada vez mais muitas pessoas fazendo poucas coisas e não poucas pessoas fazendo muitas coisas. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ter vanguardas, a gente não tem que reconhecer que algumas pessoas tiveram a oportunidade de ter mais acúmulos, de ter mais experiências e que essas pessoas devem guiar, enfim, o trabalho, devem orientar o trabalho,
mas que essas pessoas assumam demasiadas tarefas, que cumpram coisas demais, é o rumo, é o caminho para a degradação e para a ineficiência, infelizmente tão corrente, e a rotatividade das organizações militantes. É isso, pessoal, essa é a reflexão de hoje aqui no RH da Revolução. Agora a gente tem um site que é rhdarevolução.substack.com.br. Dá uma conferidinha lá, a gente vai ter novidades e textos ao longo do tempo. Até o próximo vídeo.